Então, em relação aos tumores benignos, para a nomenclatura, a gente acrescenta sempre o sufixo "oma" à nomenclatura daquele tumor. Então, a gente pensa na origem daquele tumor, qual é o tecido, e acrescenta o sufixo "oma". Como, por exemplo, aquele tumor que acontece no tecido ósseo, então ele será chamado de osteoma. O condroma, que seria uma neoplasia benigna que acontece no tecido cartilaginoso. Nós temos o fibroma, que acontece no tecido conjuntivo, o adenoma. Adenoma refere-se ao tumor quando ele acontece nas glândulas ou a um tumor que tem uma aparência, que ele começa a adquirir uma aparência de glândula. Então, a gente chama, no caso do benigno, de adenoma. Para os malignos, a gente tem aí, gente, a mudança para dois sufixos, ou o sarcoma ou o carcinoma. Essa nomenclatura carcinoma, ele também pode vir no início da nomenclatura, como, por exemplo, um carcinoma de células escamosas. Tanto o sarcoma, ele refere-se àquele tumor que acontece um tecido de origem mesenquimal, tecido conjuntivo, sarco significa carnoso, então é baseado exatamente nessa questão do tecido de preenchimento, um tecido conjuntivo. E o carcinoma, quando a gente tem aí um tumor com origem epitelial. Exemplo, adenocarcinoma. Então, para o tumor benigno, a gente chamou de adenoma. Para o maligno, a gente acrescenta o carcinoma. Por quê? Uma glândula, gente, a origem dela é a origem epitelial. Então, é um tumor epitelial. Então, a gente adiciona o sufixo carcinoma. Então, adenocarcinoma. Leiomiosarcoma. Então, a gente já sabe que é um tumor que tem uma origem mesenquimal. Leiomio, gente, vem da musculatura lisa. Olha aqui uma exceção que vale a pena a gente ressaltar. A leucemia e também no caso de linfoma. São considerados sempre tumores malignos. Por quê, professora? Porque a leucemia e o linfoma são neoplasias que acontecem no sistema vascular. E no sistema vascular ele está sempre o quê? Disseminando. Então, como tem esse potencial de disseminação, ele é sempre considerado como sendo uma neoplasia do tipo maligno. Para exemplificar, eu trouxe para vocês essa lista, onde nós podemos encontrar a nomenclatura de alguns tumores benignos e tumores malignos, o seu correspondente maligno. Observe aqui que eu tenho o fibroma e o correspondente maligno dele seria o fibrosarcoma, já que eles são tumores originários do mesênquima, originários do tecido conjuntivo. Então, o lipoma, por exemplo, a gente substitui esse sufixo oma pelo sarcoma, então ele vai ficar na malignidade com a nomenclatura liposarcoma. O condroma seria o condrosarcoma, e assim sucessivamente. Cabe ressaltar aqui para vocês algumas exceções, como por exemplo no caso do meningioma, ele continua com essa nomenclatura meningioma para o tumor maligno, a gente só acrescenta aqui que ele é invasivo para denotar essa questão da malignidade. As leucemias e os linfomas, como eu falei para vocês, eles sempre sendo considerados como tumores malignos. E nós temos aqui uma outra exceção que é no caso de melanoma. O melanoma, apesar desse sufixo oma, ele é um tumor maligno. É um tumor dos melanócitos, tumor de pele. Outra nomenclatura que cabe chamar atenção é o de pólipo e o de papiloma. Ambos referem-se a neoplasias benignas, mas podem acontecer, por exemplo, cânceres
poliploide, identificando aí a sua malignidade, ou também pólipos nasais, que não tem nada a ver com tumores, mas que acontecem devido a uma inflamação intensa daquela área, na área nasal. Em relação quando a gente fala em pólipo e papiloma em tumores benignos, a gente tem o pólipo como sendo uma protrusão da área de mucosa de um determinado tecido. Aí, geralmente ele acontece na luz gástrica e na luz colônica, então a gente consegue visualizar aqui um pólipo na luz colônica, e aqui a gente tem, olha, essa elevação é demonstrada nessa micrografia, onde a gente pode observar que, de fato, a gente tem a protrusão do tecido epitelial, juntamente com a lâmina própria de tecido conjuntivo. E a gente sabe que tecido epitelial e tecido conjuntivo é o que dá origem à lâmina própria, são as duas estruturas que dão origem aí ao que a gente chama de mucosa. Então, quando a gente tem essas protrusões em área de mucosa, é o que nós chamamos de pólipo. Quando a gente tem essas protrusões na superfície do corpo, seja lá onde for, né, protrusões no formato mais digitiformes ou no formato mais verrucoso, é o que nós chamamos de papiloma. Um outro exemplo que vale a pena ressaltar são os que nós chamamos de tumores mistos. São tumores que são derivados de um único clone, quer dizer, ela tem uma origem monoclonal, de uma única célula. Mas essa célula progenitora, ela possui a capacidade de se diferenciar em mais de uma linhagem. Aqui, por exemplo, é uma micrografia que refere, né, onde a gente pode encontrar um tumor misto contendo, além do tecido conjuntivo circundante, a gente tem aqui, olha, o tecido ósseo. Observem aqui, por algumas vezes a gente tem a formação, olha, a presença de osteócitos, aqui outros osteócitos, aqui outros osteócitos no interior das lacunas. Eu tenho também tecido cartilaginoso, com a presença dos condrócitos no interior também das suas lacunas. Então, a esse tumor, onde a gente pode encontrar algumas linhagens celulares no mesmo tumor, diferentes linhagens, vamos dizer assim, celulares no mesmo tumor, é o que nós chamamos de tumor misto. Em relação ainda à nomenclatura, nós temos tumores que são bem curiosos, como por exemplo os teratomas. Os teratomas, eles se originam lá de células totipotentes e por isso que na grande maioria das vezes elas acontecem em relação às gônadas, como aqui o exemplo do teratoma ovariano. No teratoma é um tipo de tumor em que se pode ser originado aí células dentro desse tumor dos 3 folhetos germinativos, quer dizer, do ectoderma, mesoderma e endoderma. Portanto, ele pode gerar aí dentro desse tumor qualquer célula do nosso organismo, de um organismo adulto. Tá aqui, por exemplo, nessa imagem, nós temos aqui um teratoma ovariano, como eu já falei, onde a gente encontra fios de cabelo, a gente encontra ossos, a gente pode encontrar dentes, pode encontrar músculo. Então, são várias estruturas no mesmo, de diferentes origens dos folhetos germinativos, nesse mesmo tumor. Outras duas nomenclaturas que vocês podem observar na literatura são os chamados de amartomas e os coristomas. Os amartomas seriam aquelas massas de tecidos desorganizados, nativos de um local específico. Antes, eles eram considerados como sendo anomalias mesmo referentes ao desenvolvimento. Então, hoje a gente já sabe que tem associação também com algumas alterações cromossômicas, então alguns autores já consideram os amartomas como sendo um tipo de câncer.
associada à neoplasia. Enquanto que os coristomas, eles são caracterizados, eles são conceituados como ninhos heterotópicos de células. Como assim, professora? É como se a gente encontrasse, por exemplo, um tecido pancreático dentro do cólon, dentro do intestino, dentro do duodeno. Então, seria um tecido fora do seu local habitual. Isso acontece geralmente nas anomalias congênitas.